Prezadinhos, tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula, só que essa aula aqui vai ser diferente. É a aula 43.1 que vai falar da nossa revisão da unidade 2. Vamos lá? Começando aqui pela aula 25, que é literatura ou romantismo. A 29 vai ser a gramática, a sintaxe, as orações subordinadas adverbiais no contexto e as orações subordinadas substantivas. E variação linguística, literatura, pré-modernismo, parte 1. Vamos lá. Literatura, romantismo, né? Aqui tem um contexto histórico, quando o romantismo começa a espalhar-se na Europa, Portugal passa por momentos difíceis. Que momentos são esses, né? Napoleão havia invadido o país, o rei Dom João VI, a família real e os nobres refugiaram-se para o Brasil. Tem também os ingleses conseguiram expulsar as tropas de Napoleão, né? Mas depois não queriam deixar Portugal, o que ocasionou novas lutas. O que mais que estava acontecendo nesse período? Dom João VI voltou a reinar, mas logo em seguida o que aconteceu? Ele faleceu, deixando seus dois filhos, Dom Pedro, que era imperador do Brasil, e Dom Miguel lutando pelo trono, beleza? Produção literária do período do romantismo, né? Nós temos aqui os escritores mais ativos, né? Do romantismo português eram também jornalistas, como Almeida Garré, exatamente, Almeida Garré publicou Camões em 1825. Tem a visão idealizada do mundo, supervalorização do eu, fuga ou evasão da realidade. Aqui também nós temos 3 gerações, né? Começando pelo romantismo em Portugal. O romantismo em Portugal da primeira geração, quais são as características, né? Sobrevivência de características neoclássicas, nacionalismo, historicismo e medievalismo. Na segunda geração, o que ocorria? A questão do mal do século, né? Por isso que a segunda geração é chamada de ultrarromântica. Tem o excesso do subjetivismo, emocionalismo românticos, irracionalismo, escapismo, fantasia e pessimismo. A terceira geração fala do quê? Sobre a diluição das características românticas, porque é aquele período que está em transição, é o pré-realismo. Belezinha? Temos aqui um momento histórico no mundo e também um momento histórico no Brasil. No mundo ocorrem as guerras napoleônicas, né? Desdobramento da Revolução Francesa, o legado da primeira Revolução Industrial e o liberalismo português. No Brasil, temos a vinda da família real portuguesa para o Brasil, o período joanino, que é de 1808 a 1821, e a independência, que foi em 1822. E as características do romantismo no Brasil, quais foram os autores? A primeira geração também não foge, né? Que é faz a questão também cópia lá da Europa, é a questão nacionalista, indianista e religiosa. Os poetas que se destacam são Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Já na segunda geração, também marcada pelo mal do século, apresenta o egocentrismo, irritado, pessimismo, atração pela morte. Quais são os autores? Auro de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. Terceira geração é aquela que trabalha com a poesia, né, com caráter político e social. É formada pelo Grupo Condoreiro. Quem se destaca nesse período? Castro Alves, né, o poeta dos escravos. Belezinha? Vemos aqui agora orações subordinadas substantivas. Nós temos aqui, quando eu falo, né, que tem função de substantivo, né? Quem é esse? Esse substantivo vai exercer de função de complemento verbal, que pode ser objeto direto, que pode ser objeto direto. Esse substantivo vai ter função, né?
de nome, né? Vai completar o nome, vai ser função de predicativo, função de aposto. Então, quando eu tenho uma oração subordinada que é substantiva, ela vai ter função de sujeito. Se a subordinada substantiva tiver função de objetiva direta, ela vai ter função de objeto direto. E a indireta, objeto indireto. De completiva nominal, vai ter função de completar o nome, vai ser de complemento nominal. E a subordinada substantiva predicativa vai ter função de predicativo do sujeito. E a subordinada substantiva positiva vai ter a função de aposto. Aqui nós temos o seguinte, né? As orações subordinadas substantivas, né, começam com as conjunções integrantes. Quais são, amadinho? As conjunções que e se. Ó, é necessário que você apresente ao serviço amanhã. Então, aqui você vai perceber que essa oração é subordinada, substantiva, subjetiva, porque está tendo função de sujeito. Quero que, ó, aqui essa primeira oração é a oração principal, tá? E esta outra vai completar, ou seja, sintaticamente o sentido da oração principal. Que você seja meu conselheiro. Então, que você seja meu conselheiro é oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Quando eu falo quero alguma coisa. Belezinha? A professora insistiu muito em que meus alunos tivessem aula de recuperação. Olha só, em que? Olha só, temos aqui, ó, amadinho, oração, né, subordinada, substantiva, objetiva indireta. Por quê? A presença da preposição. Beleza? Que insiste em alguma coisa, né? Insiste em algo. Sinto necessidade, muito importante aqui. Necessidade é nome. E logo em seguida vem o quê? A preposição. Nome. Então, e essa parte aqui está tendo função de complemento nominal. Então, ela vai ser substantiva, completiva, nominal. Belezinha? O bom é, olha o verbo de ligação aqui, amadinho. Quando a primeira oração terminar com o verbo de ligação, você já sabe que esta daqui, ó, está sendo a função de predicado, né? Predicativo do sujeito, né? Então, ela vai ser predicativa, tá bom? Pedir um favor a meus amigos, olha só, que esperasse por mim. Então, qual era o favor? Ó, que esperasse por mim. Então, essa daqui vai ser a positiva. Belezinha? Então, vamos lá para agora as orações subordinadas adverbiais. Ó, temos aqui, ó, vai ter a função de advérbio. De adjunto adverbial. Aí você vai ter que prestar atenção qual é a ideia, qual é a circunstância. Belezinha? Temos aí a causal, que vai, né? Vai ser de causa, o próprio nome já diz, ó. Não compareceu à reunião dos condôminos porque viajou. Qual foi a causa? Olha só, a viagem. Concessiva, ó, vai apresentar uma concessão. Não percebeu nada, embora estivesse atento. Belezinha? Condicional, o próprio nome já diz, é uma condição. Irei à praia logo cedo, se não chover. Olha, consecutiva vai dar uma ideia de consequência. Trabalhou tanto que adoeceu. Belezinha? Comparativo, o próprio nome já diz que é uma comparação. Trabalha como escrava. Temos mais aqui a conformativa. Indica uma conformidade. Conforme prometeu, pagará a dívida na próxima semana. Temporal, ideia de tempo. Houve protesto depois que o diretor saiu da reunião. E final, da ideia de finalidade. Tentei de tudo para que ele tocasse um instrumento musical. E proporcional, dá uma ideia de proporção. Tá certo? À medida que chovia,
as ondas cresciam. Então, aqui algumas conjunções, né, das subordinadas adverbiais. Aí nós temos de causa, né, porque, uma vez que, como, visto que, já que, por quanto. Consecutiva, consequência, que, tanto que, tamanho que, tal que. Condicional, condição, se, caso, salvo, desde que, a menos que. Concessiva, concessão, embora que, conquanto, mesmo que, apesar de que, não obstante, se bem que, posto que, em que pese, ainda que. Comparação, nós temos como, tal qual, feito, mais que, menos que, tão quanto. Conformativa, conformidade, conforme, segundo, consoante. Tempo, né? Nós temos quando, enquanto, antes que, desde que, depois que, assim que, sempre que, até que, mal que. Proporcional, ó, à medida que, à proporção que, quanto mais, quanto menos, tanto mais, tanto menos. E final, que indica a finalidade, é para que, a fim de que. Belezinha? Mais outro assunto aqui para vocês, trazendo a questão da variação linguística. Temos aqui, o que é uma variação linguística? É a diversificação do sistema de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos. Que essas mudanças não pode ser por vocabulário, pronúncia, morfologia ou sintaxe. E o que acontece, né? A língua, você já sabe que ela está em constante evolução, constante mudança. Aí essa mudança pode ocorrer ao contexto histórico, geográfico, sociocultural, no qual os falantes estão integrados, beleza? Temos aqui, ó, algumas expressões que lá no tempo, lá do passado, alguém já usou. Por exemplo, tabefe, quase não usa mais, que quer dizer o quê? Tapa, bofetada, sacripanta, patife, pilantra, basbaque, em pessoa ingênua, chumbrega, de má qualidade, ordinário, sirigaita, mulher espivitada, pretensiosa, alcunha, apelido, codinome, pachorra, calma excessiva, paciência, garrucha, espingarda, quiprocó, confusão, balela, mentira. Então, essa daqui, ó, a variação histórica é aquela que sofre transformações ao longo do tempo. Por exemplo, aqui para mim eu conheço como pão francês, mas olha só, em outras regiões você pode conhecer como, ó, carequinha, cacetinho, carioquinha, pão aguado, pão de sal, pistole ou cacete, beleza? Então essa questão da variação regional, que são chamados de quê? De dialeto, né? Conforme a sua cultura, conforme a sua região, tá bom? Onde você mora. A variação regional diatópica, por exemplo, aqui na região norte a gente fala o quê? Macaxeira, mas tem canto que fala aipim e mandioca para o mesmo produto. Aqui eu tenho o quê? O jerimum, né? Mas tem região que fala de abóbora, moranga. E o dindim, ó, sacolé e geladinho. Belezinha? Vamos mais uma aqui, ó. É você, olha só, aqui na questão da tirinha, né? É você, Chico, você? Não, é você que mora na cidade. Eu estou falando que não é você que se fala, é você. Ah, sim, claro. Olha só essa questão também do dialeto, da questão da região, também da questão das pessoas que não frequentaram a escola também. Ó, outra aqui. Oi, tem problema de nós bater um papo? Poxa, Amadinha, arrasou com a Amadinha, né? Poxa, a mulher correu. Então, o que é um dialeto caipira? Pertence àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de ter uma educação formal, em função disso não conhecem a linguagem culta. Belezinha? E aqui, quais são as variações
diastráticas, são aquelas variações social, né? De grupo específico, tá bom? Um grupo específico de pessoas, são variedades que possuem diferença entre nível fonológico ou morfossintático. A fonológica, às vezes assim, na hora da fala, você vai perceber na hora do som. Fala plantar em vez de plantar. Fala bom em vez de bom. Problema em vez de problema. Bicicleta em vez de bicicleta, tá bom? E a questão morfossintática é aquela que vai mexer lá com a sintaxe da questão da regência, da concordância, tá bom? Aqui nós temos, ó, me presta R$2? Não, amadinho, aí, ó, morfossintática, a questão da concordância, né? R$10. Eu vi ela, em vez de falar eu a vi. Na questão da colocação pronominal, tá bom? Eu trouxe, em vez de eu trouxe. A gente fuma, a questão da concordância, em vez de falar nós fomos. E o jargão profissional, né? Vai depender de cada profissão, que tem a questão do advogado, a linguagem técnica, ó. Por isso que fala jargão profissional, tá bom? Aqui as variedades são as mudanças da língua de acordo com o grau de formalidade, ou seja, a língua pode variar entre uma linguagem formal e uma linguagem informal. A formal é usada em situações comunicativas, palestras, congresso, reunião empresarial, e a informal é usada em situações comunicativas, na conversa com amigo, entre familiares. E nesse caso, na linguagem formal, a gente não pode fazer uso da gíria, mas na linguagem informal, sim. Beleza? E agora, literatura, né? Pré-modernismo, prosa. A linguagem do pré-modernismo, né, começa de 1900 a 1922, tá? O pré-modernismo é um momento de transição entre duas escolas literárias. Quais são elas? O simbolismo e o modernismo, beleza? Isso aqui no Brasil, tá, amadinhos? A linguagem do pré-modernismo se refere às características presentes no conjunto de obras e romances escritos no pré-modernismo. O pré-modernismo não foi uma escola literária, mas um período, preste atenção, não foi uma escola literária, mas um período em que diversas obras foram escritas, mas que não se encaixem no movimento que o antecedeu, ou seja, o simbolismo, tá? Nem no seguinte, que é o modernismo, beleza? Então aqui, a questão a linguagem do pré-modernismo é uma linguagem simples, coloquial e regional. Quais são as características, né? Ruptura com o passado, os autores adotaram inovações que feriam o academicismo, o regionalismo, que é a realidade rural brasileira exposta sem os traços idealizados do romantismo, e a miséria do homem do campo apresentada de forma chocante. É a literatura denúncia. Ó, os livros são em tom de denúncia da realidade brasileira. O Brasil oficial é substituído por um Brasil não oficial. Qual é esse Brasil? O sertão nordestino, né? Caboclos interioranos, realidade dos subúrbios. Contemporaneidade, né? A literatura retrata os fatos políticos, situação econômica e social contemporânea, diminuindo a distância entre a realidade e a ficção. Você tem que ficar atento à questão do sincretismo, que é a luta do velho e do novo, a Semana da Arte Moderna, Canudos, a miséria e a violência, os sertões, o Brasil esquecido e a Bela Época, que é a Bela Época. Belezinha? Então, amadinho, aqui a gente termina a nossa revisão. Uma boa avaliação. Beleza? Até lá!